Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 11, versículos 12 ao 14. Marcos 11, 12 ao 14, diz assim a palavra de Deus. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Esse texto, que se encontra no Evangelho de Marcos, não passa da descrição de um acontecimento que, tendo em vista o seu cenário e o seu contexto direto, seria insignificante. Jesus amaldiçoou essa figueira, mas à frente seus discípulos teriam o testemunho do poder da fé e da autoridade de Jesus. Porém, o acontecimento em sua realidade e seu momento parece que passa batido na mente de muitas pessoas, não entendendo, é claro, as lições que podem ser extraídas deste acontecimento. Eu já ouvi muitas pessoas falando acerca da figueira, falando acerca do poder da fé, de como aquela figueira murchou, e é claro que essa é uma parte importante do desenrolar da história que encontramos no texto lido. Porém, lendo apenas esses versos, e o acontecimento que narra o momento em que Jesus Cristo, nosso Senhor, se aproxima daquela figueira e não encontra ali nada além de folhas, mostra-nos o exemplo claro de que Jesus sempre condenou veementemente a hipocrisia. Embora o texto diretamente não trate desse assunto de forma descorrida, quando nós lemos esse texto, entendemos o quão terrível é e reprovável aos olhos de Deus a aparência das coisas como se fossem sem realmente serem. Jesus estava acabando de ser congratulado e adorado pelo povo, quando aquelas pessoas, ao verem sua entrada triunfal em Jerusalém, gritam: Baruch Rabá Shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, dando a entender o cumprimento de profecias messiânicas e que de fato o Messias havia vindo. Depois desse acontecimento grandioso, apoteótico, em que de fato nós vemos a descrição da fé de muitas pessoas que creram que Jesus Cristo, nosso Senhor, era o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, Jesus então se aproxima de uma árvore muito comum naquela região da Palestina, a figueira, e o evangelista, no caso aqui Marcos, deixa bem claro que não era tempo de figos. Ainda não havia chegado a primavera, a estação própria para que os figos estivessem totalmente maduros e melhores para o consumo. Porém, era muito comum nas figueiras, em diversas regiões na Palestina, e ainda é no dia de hoje, terem os figos fora de estação, que, embora não fossem tão bons quanto aqueles que eram gerados na época da estação própria, serviam para o consumo e poderiam ser aproveitados. Jesus, com fome, vai até aquela figueira em busca desses figos, porque ela tinha aquilo que levava a qualquer um que passasse por ali a pensar isso: a abundância das folhas, a aparente produtividade, a aparente descrição de uma figueira apropriadamente plantada e pronta para gerar frutos. De fato, a maior frustração foi quando Jesus se aproxima daquela figueira e vê as folhas belas, prontas, dando a entender que aquela figueira estava pronta para frutificar, e não encontra ali nenhum fruto fora de estação.
As Escrituras são claras em relação à aparência da espiritualidade e como é errado nós nos guiarmos pela aparência. Dentro da linguagem profética, figueira sempre foi um símbolo de bênção para o povo de Israel. Vejamos o que diz Deuteronômio 8:8. A terra de trigo e cevada, e de vides, e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Isso é uma descrição da promessa de Deus para Israel acerca da terra prometida, da onde o Senhor os levaria. Então perceba que a figueira está aqui inserida nesse contexto. Então, quando Jesus se aproxima daquela figueira e não vê nada além de folhas, isso pode nos fazer chegar a uma lição muito importante. Que de fato, a vida cristã, a vida de caminhada com Deus, não pode estar fundamentada nas folhas da aparência. A palavra hipócrita vem do grego upokrates, que significa ator. Eram assim que se referiam os gregos aos atores dos teatros. Jesus sempre condenou os fariseus pela sua aparente espiritualidade, que amavam as vestes talares, compridas, as longas orações nas praças. Aquelas pessoas que exalam e vomitam santidade constantemente. O farisaísmo moderno, tão presente hoje na vida de muitos cristãos, é algo que devemos combater com veemência, porque até os dias de hoje existem muitas pessoas julgando a espiritualidade alheia pela aparência. A gente fica perplexo e sabemos muito bem disso, que existem níveis éticos que nos são impostos na questão da aparência, principalmente naqueles princípios bíblicos que tratam acerca da imoralidade. Então, de fato, um cristão não deve se vestir de maneira imoral. A mulher cristã precisa ter cuidado com as suas indumentárias para que, de fato, não desperte ou ande despertando a sensualidade por onde passa. Da mesma forma, o homem cristão. Todavia, nós não podemos acreditar que a espiritualidade esteja vinculada àquela aparência religiosa. Muitos cristãos usam roupas compridas, não usam adornos e pregam que isso é doutrina. Eu ouvi muito quando eu era mais jovem: não, a nossa igreja tem doutrina, porque aqui as mulheres não usam brinco, não pintam as unhas, não cortam cabelo, e estão ensinando isso. E hoje, infelizmente, até o dia de hoje, existem igrejas que pregam como se isso fosse doutrina. Mas os seus membros não têm acesso à escola dominical. Ou quando tem, são lições pífias, fracas, sem conteúdo. Seus ministros não possuem formação acadêmica teológica e a pregação não passa de elucubração e de manifestações epidérmicas e pseudo-revelações. Quando não, você entra em alguns ambientes e vocês ouvem os mais terríveis absurdos, como eu ouvi uma certa ocasião, uma pessoa dizendo que recebeu uma revelação de um anjo que dizia para ela que ela não poderia nem cortar a ponta do seu cabelo, porque aquele cabelo era o seu véu. E ela disse que o anjo citou para ela 1 Coríntios 11. Tudo isso nós vemos que aponta para uma espiritualidade aparente. Mais do que isso, é a expressão religiosa do dia a dia, onde o cristão não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ouvir determinada música. Tudo em nome de uma aparente espiritualidade. Mas o coração, o interior, a prática, os pensamentos estão completamente tomados pelo pecado. Estão completamente tomadas pela inveja, pela mentira, pela intriga. Quantas vezes eu me lembro, quando ainda adolescente, ouvia pastores disciplinando pessoas por causa de jogo de futebol ou por causa de uso de bermuda, mas esses mesmos pastores, esses mesmos líderes, tiravam seus dirigentes de congregação por inveja, com medo do rebanho ser dividido. Esses mesmos pastores pegavam homens valorosos que deram duro para poder plantar uma igreja e jogavam eles fora, sem dar a menor explicação nem para ele, nem mesmo para as ovelhas que ele pastoreou. Até porque
Não existe isso na Bíblia de um pastor presidente governar 10, 20 igrejas e os demais serem apenas fantoches. Ficam aqui hoje, vão para ali, depois vão para lá. Isso não está na Bíblia. Pastor é aquele que pastoreia o rebanho local. Até quando isso vai continuar na cabeça de muitos crentes? Pastor que preside a igreja é aquele que está ali pregando, ensinando, evangelizando, visitando as pessoas. O homem que está lá longe, que nunca foi na casa de um membro da igreja, ele não é o seu pastor. O seu pastor é o pastor local, o pastor da igreja. É isso que a Bíblia ensina. Até quando nós vamos viver nessa falsidade, nessa aparência de espiritualidade? Olhando para essa figueira, vemos a mesma coisa hoje: vestimentas bonitas, ternos bem passados, linguagem bem posta. Todavia, pura hipocrisia. Mentira. Se cavar a fundo, não tem frutos. Se cavar a fundo, não passa de uma expressão da religião. Jesus, mais à frente, ele chega até o templo. Leia o texto. E quando ele chega no templo, ele vê a beleza do templo, ele vê o sacerdócio presente, ele vê os religiosos presentes, mas quem estava ali? Os cambistas, fazendo da casa de Deus um negócio. Por isso que a religião e a espiritualidade aparente é tão nociva, porque não sacia a fome de ninguém. Assim como Jesus chegou naquela figueira, buscou frutos e não encontrou, da mesma forma as pessoas vão a esses lugares, olham os templos bem aparamentados, veem os seus ministros bem vestidos, com linguagem imposta, a religião presente, mas a alma continua vazia, porque não há poder na aparência. A aparência só ludibria e seduz os incautos. Aquela figueira, ela foi completamente inapta, incapaz de dar um figo ao Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus a amaldiçoou. Então daqui nós tiramos lições importantes. A primeira lição é que Jesus manteve os seus olhos sobre a figueira. Ele a viu de longe, mas ele a viu. Nós podemos dizer que, como figueiras espirituais que somos, Jesus não nos vê de longe, ele nos vê de perto, por dentro. Ele sabe quem nós somos e ele conhece o nosso coração. Segunda verdade é que Jesus viu aquela figueira e viu que ela tinha folhas. Jesus conhece o nosso teatro, ele sabe quando estamos vivendo de aparência. Ele sabe quando tudo aquilo que nós fazemos não passa de mera expressão da religiosidade. E a terceira verdade triste e trágica é que as aparências sempre irão enganar. Jesus chegou perto daquela figueira, procurando frutos e não os achou. Será que o exame de Jesus em nossa intimidade acharia folhas apenas ou acharia frutos de arrependimento e de ação da justiça de Deus em nossas vidas? A hipocrisia religiosa é algo tão terrível que nós encontramos na epístola de Paulo aos Gálatas, algo que é, de fato, sumariamente importante em relação à vida cristã e ao ministério. Quando Paulo vai tratar acerca de sua própria vocação e de seu ministério quando partiu a Jerusalém, e quando foi expor as verdades do Evangelho, ele falando acerca dos religiosos que se intrometeram na igreja e que pregavam o Evangelho distorcido, mesclado com práticas cerimoniais da lei. Olha o que Paulo vai dizer acerca deles. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Isso quer dizer que Paulo sabia que até no meio da igreja pessoas iriam fazer-se valer da aparência, fazer-se valer das expressões externas da religião. Por isso que precisamos ter o cuidado de não permitir-nos sermos ludibriados pela aparência, que fujamos do mau exemplo da figueira, vivamos o cristianismo essencial, que transforma por fora também, mas só transforma depois que está plantado no interior. Que sejamos uma figueira frutífera e que Cristo ache fruto em nós. Este deve ser
o objetivo da nossa vida.